A China lançou grandes exercícios militares em torno de Taiwan pela sobre Taiwan autogovernada. Pequim vê a ilha como uma província separatista que eventualmente fará parte do país e não descarta o uso da força a uma brigada da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular. Mas afinal, Taiwan é a China? Os primeiros colonos conhecidos de Taiwan foram povos tribais e as tropas do então líder Chiang Kai-shek foram derrotadas pelo exército comunista de Mao Zedong. Chiang e os remanescentes do seu governo do Kuomintang e o seu da primeiro, oficialmente em 1º de janeiro de 1912, como República da China. Hoje, o nome oficial de Taiwan, após então a Revolução de 1911, que derrubou a dinastia Qing, liderada pelos Manchus, e encerrou a comunista chinês Mao Zedong, declarou a criação da República Popular da China, como conhecemos hoje. O anúncio encerrou a custosa guerra civil em larga escala entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista do Kuomintang, que eclodiu imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1970, alguns países começaram a argumentar que o governo de Taipei não poderia mais ser considerado um representante genuíno do povo que vivia na China continental. Em 1971, a ONU mudou o reconhecimento diplomático para Pequim. Quando a China começou a abrir sua economia em 1978, pressão diplomática sobre outros países para que não reconheçam Taiwan. Mesmo tendo grandes relações com Taiwan, os Estados Unidos não reconhecem oficialmente a pequena ilha independente da China. E isso tem relações com os acordos de Jimmy Carter e Deng Xiaoping na década de 1970 de uma única China. As tensões políticas entre as partes que batalham pela hegemonia territorial e histórica estão empurrando a região para uma grande guerra. Washington é obrigado por lei a fornecer armas defensivas a Taiwan e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos defenderiam Taiwan militarmente, rompendo com uma postura conhecida como ambiguidade estratégica. A situação é tão delicada e caótica que nenhum presidente americano ousou pisar em Taiwan, já que isso enviaria uma mensagem clara para Pequim que a ilha é independente e reconhecida pelos Estados Unidos. Caso uma guerra eclodisse na região, na minha análise, os Estados Unidos se comportariam exatamente como faz hoje com a Ucrânia. Não enviariam tropas americanas diretas para a ilha para lutar contra a China, mas recursos militares. Em 2022, a situação ficou caótica após a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e a China respondeu com uma demonstração de força sem precedentes, realizando exercícios militares ao redor de Taiwan em retaliação. Sob o governo de Xi Jinping, a China intensificou essa guerra de zona cinzenta, enviando números recordes de caças chineses perto de Taiwan e realizando exercícios militares em resposta a trocas políticas entre os Estados Unidos e Taiwan. Em 2022, as incursões de aviões de guerra da China na Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan quase que dobraram, e segundo os Estados Unidos, até 2027, a China pode enviar uma grande invasão contra a pequena ilha. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube, então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.